Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. No vídeo de hoje nós estudaremos alguns detalhes interessantes encontrados no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Você vai ver que as visões de Daniel estão ligadas a diversos textos do livro de Apocalipse e que as revelações de Apocalipse começaram a ser cumpridas muito antes do que você imagina. Fica comigo até o final do vídeo e você vai ver que interessante. É importante considerar que o contexto histórico e bíblico das 70 semanas de Daniel já foi praticamente cumprido, durante os impérios persa e romano. Inclusive, os primeiros capítulos do livro de Apocalipse também estão ligados às perseguições do Império Romano e a influência pagã greco-romana sobre os crentes daquela época, até os dias de hoje. Tem muita influência aí na teologia cristã que vem lá daquela época. O mais interessante neste contexto é que, apesar de grande parte das visões já terem se cumprido, ainda assim elas apontam para o futuro, quando Deus derramará seus juízos sobre a terra por causa do quê? Do pecado da humanidade. As 7 igrejas do Apocalipse nos dão um belo exemplo do que aconteceu com parte de seus crentes durante as perseguições e daquilo que ainda está por vir durante o juízo de Deus que será derramado sobre a terra. E é muito importante a gente entender que a visão apocalíptica não é exclusividade do livro de Apocalipse. Porém, as visões encontradas em Apocalipse servem de complementos para aquilo que Deus já havia mostrado anteriormente a quem? Aos antigos profetas de Israel. O livro de Apocalipse revela o passado e o futuro, assim como as 70 semanas de Daniel. Para você ter uma ideia, a era apocalíptica iniciou com a queda de Satanás, conforme nós lemos lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse. E de lá para cá, a Terra tem sofrido as consequências, E da mesma forma, as 70 semanas de Daniel apontavam para os fatos que estavam prestes a acontecer na época de Daniel, quando o Império Persa, durante o Império Persa, até a chegada do Messias e a sua retirada. A visão também previa a destruição de Jerusalém pelo Império Romano e a destruição do templo, E finalmente o exílio de Israel e a perseguição gentia contra os servos de Deus até o fim dos tempos. O próprio Jesus utilizou a visão de Daniel durante o seu ensino, registrado em Mateus capítulo 24, versículo 15, ao se referir sobre a destruição do templo de Jerusalém e as perseguições que devem durar até o fim contra os judeus, incluindo seus discípulos e também contra os gentios que creram no testemunho da Torá, da lei e dos profetas. Lembre-se que não existe, gente, preste bem atenção, não existe um plano divino específico para as denominações religiosas. Porém, o apóstolo Paulo deixou bem explicado e muito bem claro para os gentios, os romanos, lá em Romanos capítulo 11, que os planos de Deus estão firmados onde? Na nação de Israel, nos judeus remanescentes e gentios que creram e são participantes do quê? Das alianças, por terem sido enxertados na oliveira que é Israel. Considere que nenhuma denominação religiosa substituiu os planos de Deus para a nação de Israel e nem pode se autodenominar Israel espiritual. Isso está equivocado. Veja que na história de Israel, tanto em seus erros quanto em seus acertos, toda a nação participava das consequências, tanto das bênçãos quanto das maldições. O fato dos gentios crerem em Jesus não os tornam donos das promessas destinadas
aos judeus remanescentes e nem os colocam acima das promessas destinadas à casa de Israel, da qual os gentios foram feitos participantes. Então é muito interessante, é muito importante que você entenda esses detalhes, tá? A doutrina de que a igreja substituiu Israel é uma tremenda fantasia, né? Uma fantasia teológica que contradiz o contexto bíblico geral e ainda confunde aí os crentes, né? Então considere que os profetas anunciaram o exílio e o retorno dos filhos de Israel à sua pátria, né? A Israel, antes do quê? Antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes do retorno do Messias para conquistar os governos da terra que atualmente estão sob o domínio de quem? De Satanás. Gente, preste atenção nisso. A humanidade e os crentes já estão vivendo o princípio das dores, há muito tempo. Note que depois da retirada do Messias, os judeus crentes ou não sofreram com o Império Romano e também aí com o Império Otomano, né? O Coliseu é testemunha das atrocidades contra os judeus e gentios crentes em Jesus. E em Colosso, os gentios crentes em Jesus eram menosprezados, né, por guardarem o quê? Os princípios bíblicos. Porém, Paulo diz aos colossenses, crentes em Jesus, que ninguém devia julgá-los, né, por guardarem as festas bíblicas, as regras alimentares, né, os sábados, enfim, tudo aquilo que você vê dentro daquele contexto. Aqui você vê uma clara evidência da perseguição contra os gentios que entenderam os planos de Deus, né? Tanto para Israel quanto para eles, que fazem parte da mesma comunidade. A humanidade sofreu ainda duas grandes guerras, né? As guerras mundiais, as inquisições católica e protestante, né? Dizimou crentes que guardavam os princípios bíblicos e eram torturados e mortos sem piedade. Por quê? Por descumprirem aquelas doutrinas pagãs, né? Não aceitavam. O Holocausto também dizimou milhões de pessoas e junto com tudo isso, nós ainda temos o quê? Ainda temos terremotos, né? Pestes, fomes, perseguições e conflitos no mundo todo, o tempo todo, até o dia de hoje. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aí um momento de peste, né? Do coronavírus e da invasão de bilhões de gafanhotos na África, aqui no Oriente Médio e também lá na China. Então, todos estes fatos marcam o que a Bíblia chama de princípio das dores. Isso é só o começo. Veja que os últimos dias não são exclusividades nossa. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, o escritor afirmou que, há quase 2000 anos atrás, que eles estavam vivendo a última hora e que viria o anticristo. Também naquela época, muitos já eram chamados do quê? De anticristos. E os judeus crentes entendiam que já viviam o tempo do fim, há 2000 anos atrás praticamente. Então, gente, as 70 semanas marcam o período mais importante da história de Israel e da humanidade. As 70 semanas marcam a contagem final, né? Os últimos dias que iniciaram no nascimento de Yeshua, de Jesus, e terminará com o implante da justiça eterna. Existe um outro alinhamento perfeito nos escritos de Daniel e de João. Veja que interessante. E a mulher deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Agora veja que esse texto está em conformidade com Daniel capítulo 9, versículo 26, que diz: E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O verdadeiro Messias esteve na terra antes da destruição de Jerusalém e do templo, né, lá pelo Império Romano, no ano 70
da nossa era. E agora o Messias retornará para governar as nações com vara de ferro até implantar o reino milenar. O contexto de Apocalipse capítulo 2 é um complemento de Daniel 9:26. Vejamos mais alguns pontos interessantes na visão de Daniel. Por exemplo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, um outro príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Então, gente, não espere aí um momento de paz mundial, né, que será implantado pelo homem do pecado, porque isso não vai existir. Inclusive está escrito que quando disserem que há paz e segurança, virá a repentina destruição. Então, somente um Messias verdadeiro poderá implantar um reino milenar de paz, porque Satanás estará preso durante aquele período. Note que o Messias é chamado de príncipe, lá em Daniel capítulo 9, versículo 25. Porém, existe um segundo príncipe, no versículo 26, que virá, e o governo desse segundo príncipe, e o povo desse segundo príncipe foi enviado antes da chegada dele para destruir Jerusalém e o templo, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele, quem? O segundo príncipe, firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, né? Até o juízo final. E o que está determinado será derramado sobre quem? Sobre o assolador. Note que o objetivo do primeiro príncipe, né, lá do Messias, é cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Enquanto que o objetivo do segundo príncipe era enviar o seu povo para destruir Jerusalém. E quem mais? E o templo, causar guerras e assolações até o fim dos tempos, né? Firmar alianças com muitos por uma semana. Porém, na metade da semana, fazer cessar o quê? O sacrifício e a oblação. Daniel capítulo 9, versículos 26 a 27. O capítulo 14 de Zacarias nos apresenta o cenário mundial e a chegada de Yeshua, né, de Jesus, para implantar o reino de Deus na terra e que mais? E o seu governo, né, aqui em Jerusalém. Então você está percebendo que o plano de Deus não tem nada a ver com interesses religiosos? Conseguiu perceber? Nós já estamos vivendo, gente, a última semana, né, da visão de Daniel. Jerusalém e o templo já foram profanados, né, e destruídos pelo imperador romano, Tito, no ano 70 da Era Comum. O sacrifício foi tirado e a perseguição exterminou muitos judeus, incluindo os que creram em Jesus e foram crucificados, né? Outros foram serrados ao meio ou devorados até mesmo por animais ferozes lá em Roma. Outro detalhe interessante é que o segundo príncipe, ele é semelhante a quem? Ao primeiro, ao Messias. O segundo príncipe não é um homem comum, gente. Ele é o próprio Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, nós vemos que Satanás levou Yeshua a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, o que é que Satanás disse? Tudo isto te darei se prostrado me adorares.
Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 13, o trono de Satanás está onde? Ele está situado na Turquia, a terra do Império Islâmico Otomano, né? Que também dominou Jerusalém. O domínio do Império Otomano ele durou até pouco tempo atrás, aí, cerca de 100 anos mais ou menos. Alguns anos depois, a nação de Israel foi restabelecida e então entramos para uma nova fase, né, de cumprimentos proféticos. A Bíblia diz que os reinos do mundo estão sob a influência e sob o domínio de Satanás. Porém, isso será assim até quando? Até a vinda do Messias, né? Veja, por exemplo, o que diz as Escrituras. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, do nosso Senhor, e de quem mais? E do seu Messias, do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Outro detalhe interessante na visão de Daniel fala sobre a destruição desse segundo príncipe. Vejamos, o fim desse segundo príncipe será como uma inundação. Daniel capítulo 9, versículo 26. E os detalhes disso você encontrará em Apocalipse capítulo 20, no versículo 7 a 9, que diz assim: e acabando-se os 1000 anos, o milênio, né, o governo de Yeshua, Satanás será solto de sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a inundação, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Que cidade? Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então você percebeu que Satanás se levantará contra o reino de Jesus e dos salvos? Vejamos novamente. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém, onde estará o governo de Jesus. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, gente, o que restou para ser cumprido é a manifestação do homem do pecado, né? O assolador, mencionado também lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e os juízos de Deus, a segunda vinda aí do Messias. O homem do pecado, ele precisa se manifestar e implantar o seu sistema de governo mundial, né? Conforme eu até falei aí no último vídeo sobre o governo global. Então, gente, a grande tribulação já está às portas, né? E os juízos serão derramados sobre toda a terra antes da vinda do Messias, né? Durante o período de implantação do reino milenar dele e também, né, finalmente, no juízo final. Não se esqueça que os crentes gentios, eles são participantes com Israel nessa história toda, né? E não existe promessa e parte destinada para nenhum grupo religioso específico, né? Independentemente dos ismos que existem por aí, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, não existe. O templo do falso Deus já está no lugar santo, que é o Monte Santo do Senhor, o Monte Sião, né? O Monte Moriá, que está aqui em Jerusalém, que ainda infelizmente se tornou um símbolo mundial de Jerusalém. É uma pena, mas está aí para todo mundo ver. Então, como você pode ver, este assunto ele é bem simples. O problema são os conceitos teológicos descontextualizados, somados a versículos espiritualizados que são usados para quê? Para forçar uma doutrina. A confusão ainda fica maior quando espiritualizam os conceitos, né, de igreja e atribuem a ela a promessa e as bênçãos que na realidade é destinada a Israel e às nações e governos mundiais, né? E não a um grupo religioso.
O reino de Deus será implantado aqui na terra. E um dia os salvos irão governá-lo, né, com justiça eterna. Esse é o plano para os salvos. Até mesmo na oração do Pai Nosso, né, o que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou que devemos pedir a Deus que venha a nós o reino dele. É tudo muito claro. Então eu espero que este assunto tenha ficado claro para você, pois dessa forma a Bíblia ela fará muito mais sentido, né? As coisas se encaixam melhor. Então a seguir você poderá assistir outros vídeos que estão ligados a este mesmo assunto e você vai entender melhor sobre os planos de Deus até a consumação. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.